Não! 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 Sexta-feira 13 é uma das franquias mais importantes para a história do cinema de terror, principalmente quando a gente considera o cinema trash, aqueles filmes B. Foi Sexta-feira 13 que estabeleceu a maioria dos clichês que a gente tem nos filmes. E apesar de muitas ideias que tem em Sexta-feira 13 não serem originais, foi ele que estabeleceu essas ideias, muito porque lá nos anos 80 a franquia lançava praticamente um filme por ano e todas aquelas ideias que a franquia trazia ficaram estabelecidas no imaginário popular. Apesar de ter diversos filmes, a maioria dos filmes de Sexta-feira 13 são ruins, são medíocres para baixo, mas são filmes divertidos. Eu, que sou fã da franquia, considero que a franquia tem ali dois filmes mais ou menos bons. Um eu considero muito bom, que é o Sexta-feira 13, parte 6, Jason Lives. Filme que a gente conhece o Jason meio zumbi, o Jason que volta à vida com um raio aos mods de Frankenstein. E tem o Sexta-feira 13, parte 1, filme que a maioria das pessoas acredita como sendo o melhor da franquia. E eu não considero isso. E é exatamente por isso que esse filme vai inaugurar o quadro Consertando Filmes aqui no Bunkernet. Então, sem mais enrolação, se inscreve no canal, curta esse vídeo e vamos começar. Aos mods de Halloween, que tinha sido lançado 2 anos antes, Sexta-feira 13, parte 1, de 1980, começa mostrando um casal de jovens que estavam ali tentando fazer o bem bom quando eles são surpreendidos por uma pessoa. E assim como em Halloween, a gente vai ter aqui, na cena inicial, uma morte em primeira pessoa. De cara, eu tenho que dizer que esse filme aqui, especificamente esse filme aqui de Sexta-feira 13, ele tem muitas trufas quando você assiste ele dublado. Como, por exemplo, o fato dessa primeira morte envolver o Barry, que é o cara, e a Claudette. Sim, eles traduziram o nome da moça para Claudette. Barry! A Claudette. Bem, Claudette e seu parceiro foram mortos ali no ano de 1958 e esse desastre fez com que o acampamento Crystal Lake, que era onde eles estavam, eles eram monitores ali daquele acampamento, fosse fechado. Ele fechou ali, tentaram reabrir anos depois, mas nunca dava certo, parecia que era um lugar amaldiçoado. E aí o filme ele dá um skip, ele pula lá para os anos 1980, quando estão tentando novamente abrir o acampamento Crystal Lake. Já que nos anos 80, a primeira personagem com quem a gente vai ter contato é a Annie. A Annie que vai ser a cozinheira do acampamento Crystal Lake. Ela acaba parando ali na cidade, que é próximo ao acampamento, e ela é muito feliz, ela sempre está rindo e ela aceita carona de qualquer pessoa. Primeiro ela aceita a carona de um caminhoneiro que começa a falar com ela, falando das lendas do Crystal Lake. Esse caminhoneiro deixa ela no meio da estrada, depois ela aceita a carona de uma pessoa muito misteriosa que não aparece o rosto. Depois a gente vai ver que essa pessoa muito misteriosa que não aparece o rosto acaba assassinando a Annie. Não! 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 Já que nesse acampamento a gente vai ter um grupo de jovens que chega lá para serem os monitores. São jovens que são meramente para a trama rolar. Porque a protagonista desse filme aqui vai ser a Alice. A Alice, inclusive, que me lembra muito o Luke Skywalker da trilogia original de Star Wars. E aqui, como em qualquer filme slasher dos anos 80, nessa meiuca de filme, depois da gente ter conhecimento mais ou menos das lendas que cercam o lugar onde os jovens estão, a gente vai ter a morte dos jovens. Primeiro mostra os jovens se divertindo, eles fazendo coisas de jovens, eles tentando sempre fazer o bem bom. E sempre quando eles vão se aproximando de tal coisa, vem o assassino e acaba matando as pessoas. De modo que no final da história a gente vai ter a Alice e o assassino. Só que o Sexta-feira 13 ele traz um grande plot twist para a história, que é o fato de que o assassino na verdade é a assassina.
Porque quem assistiu os filmes posteriores de Sexta-feira 13, que estava acostumado com Jason, um cara muito forte que poderia pegar uma pessoa e jogar ela a uns 5 metros de distância, vai se surpreender quando descobrir que em Sexta-feira 13, parte 1, o assassino é, na verdade, a Pamela Voorhees, a mãe do Jason Voorhees. E assim, apesar disso ser um filme de terror que não prega exatamente mostrar a realidade, eu me perco muito no filme quando mostra que a Pamela Voorhees é a assassina. Porque ela claramente faz coisas ali que seriam impossíveis de uma senhora de 60 anos fazer. E é por isso que a gente vai consertar esse filme. Porque pensa só, esse filme seria bem melhor se no final, de uma maneira até indireta, ele deixasse claro que quem matava as pessoas em partes era a Pamela Voorhees e em outra parte seria o Jason Voorhees. E por que isso faria sentido? Primeiro porque há uma sequência direta desse filme. No final aqui dessa história, a Alice não morre, ela é resgatada. Ela é a única sobrevivente desse massacre que aconteceu aqui no Crystal Lake. Só que no início do filme 2, ela aparece novamente e aí ela é morta pelo Jason. O que significa que o Jason estava adulto no filme 1. E o Jason estando adulto no filme 1 implica que no filme 1 ele poderia ter matado alguns daqueles jovens. Então aquelas mortes improváveis para Pamela Voorhees poderiam ser creditadas ao Jason Voorhees. Por exemplo, lá na meiuca do filme, existe um jovem que está olhando para outros jovens. Esses outros jovens eles estavam namorando. Então esse jovem, acuado, ele entra para uma das cabanas. E quando ele entra para uma das cabanas, ele acaba sendo morto. Depois, esses dois jovens que estavam namorando, vendo que a chuva estava chegando, eles vão para a mesma cabana e fazem ali o bem bom. Só que aí, em dado momento, a gente descobre que aquele primeiro jovem, ele estava na parte de cima da beliche morto. O que não faz o menor sentido a Pamela Voorhees ter pego aquele corpo, botado ele na parte de cima da beliche. E nessa mesma cena, nessa sequência aí, a Pamela Voorhees supostamente pegou uma espécie de flecha, enfiou entre o colchão e o corpo do cara. Então ela teria que ter muita força, não faria sentido. Bem da verdade, não faria sentido o próprio Jason fazer isso, mas eu acreditaria muito mais se fosse o Jason em vez da Pamela. Há ainda a morte de dois caras que, diferentemente dos dois adolescentes, eles já são mais adultos. Então, esses caras morrerem para Pamela mostra que ou ela era muito boa de movimento, ela era uma senhora da terceira idade muito ativa, ou a gente poderia considerar que quem matou esses homens adultos foi realmente o Jason. Então, vamos reconstruindo aqui o filme. A primeira morte, a morte da Anne, seria a Pamela, porque a Anne morre depois de pegar uma carona com uma pessoa que não fala, e a gente não imagina que o Jason seja capaz de dirigir. Então, se o Jason não é capaz de dirigir, a Pamela sim, então faz mais sentido que a Anne seja morta pela Pamela. Todas as outras mortes seriam o Jason, que vivia ali trancado na floresta. Poderia até viver com a mãe dele, né? E aí, na cena final do filme, depois que o Jason supostamente matou todas as outras pessoas, ele volta para a cabana dele. E a Pamela aparece. Quando a Pamela aparece e encara a Alice, o que a Alice faz? Arranca a cabeça da Pamela com uma facãozada. Aí, pro filme ser coeso, eu acredito que numa dessas lutas, o Jason teria que acabar se machucando ali um pouco, porque o final do filme mostra que a Pamela, ela luta contra a Alice corta o pescoço da Pamela. Então, se o Jason não tivesse machucado, ele fatalmente iria pegar a Alice. Só que aí, como ele se machucou em uma das lutas lá com um dos caras que são mais adultos, ele não teria essa força toda. Lembrando que o Jason do primeiro ao quarto filme é um ser humano. É um ser humano que uma força acima do normal? Sim, mas é um ser humano. Então, ele machucado, sei lá, desmaiou, ficou ali, né? A Alice pega o barquinho, vai pro meio do lago Crystal Lake, onde ela tem aquele pesadelo com o menino Jason pequeno, mas que no final ela seria resgatada. Então, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que assim, se conseguissem produzir bem esse filme, mostrar que na verdade tinha o Jason ali, pra mim, pelo menos, deixaria o filme muito melhor, porque quando eu penso que a Pamela Voorhees, ela matou dois caras adultos, dois adolescentes,
ainda pegou um desses adolescentes e botou no segundo andar de uma beliche, eu começo a pensar que tudo isso ali era mentira. Eu não consigo pensar que era real. Você acredita? De qualquer forma, eu acho que assim o filme ficaria melhor. E é assim que eu encerro o primeiro Consertando Filmes. Deixa aí sua opinião se você chegou até aqui. Você acha que esse filme ficou melhor agora? Ou acha que ele é tão ruim quanto o original? Ou você nem acha que o original seja ruim? Deixa aí seu comentário. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Se você não gostou, pode até discutir. Mas veja esses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E até a próxima.